Atividades extrativas, página 104. Vamos estudar agora sobre as atividades extrativas. Existem diferentes tipos de extrativismo. E aí você tem um exemplo: vegetal, animal e mineral. Extrativismo vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. Vamos trabalhar sobre isso? Atividades extrativas. A natureza disponibiliza diversos recursos que são utilizados para atender às necessidades dos seres humanos. O que é um recurso? Recurso, elemento disponível na natureza, criado por Deus e concedido aos seres humanos para cultivar a terra e cuidar do planeta. Dessa ideia tem origem o termo atividades extrativas, corresponde à coleta dos recursos naturais, ou seja, o que não são produzidos pela sociedade. A natureza disponibiliza diversos recursos que são utilizados para atender às necessidades dos seres humanos. Clique. Os recursos que se renovam ou se reproduzem na natureza sem necessidade de interferência humana são chamados renováveis. Exemplo, as plantas e os animais. Por outro lado, os recursos que, ao serem retirados da natureza, não se refazem, ou seja, não são repostos naturalmente, são denominados não renováveis. Exemplo, petróleo. Aí tem exemplos de recursos renováveis e recursos não renováveis. Trocando ideias. Quais recursos naturais, renováveis e não renováveis você conhece? Todos os recursos naturais podem ser explorados em qualquer tempo e quantidade? Embora sejam renováveis, os recursos animais e vegetais têm um ciclo reprodutivo, o qual deve ser respeitado, caso contrário, eles correm risco de extinção. Atividades extrativas. As atividades extrativas são aquelas por meio das quais são retirados da natureza os recursos ou elementos cuja existência independe do trabalho ou da intervenção dos seres humanos no plantio, no crescimento, na geração ou na reprodução. Nesse sentido, termos extração e coleta fazem referência ao fato de que a pessoa apenas retira da natureza aquilo que ela oferece espontaneamente. Pode-se dizer, então, que o extrativismo corresponde à coleta racional e sustentável dos recursos renováveis e não renováveis, destinado ao consumo humano ou à indústria como matéria-prima. No Brasil, são praticados 3 tipos de extrativismo: extrativismo vegetal, extrativismo mineral e extrativismo animal. Extrativismo vegetal, página 105. O extrativismo vegetal é caracterizado pela coleta de produtos nativos de origem vegetal, como madeira, flores, frutos, sementes, óleos, etc., para finalidades variadas. Essa atividade é intensamente desenvolvida na região norte do Brasil. Na Amazônia, por exemplo, extrai-se frutos como a castanha do Brasil e o açaí e substâncias como látex, que é extraído de uma árvore chamada seringueira e utilizado na produção da borracha natural. As folhas de palmeira são utilizadas na produção de artesanato e vassouras e na construção de moradias para as comunidades locais. Sementes do babaçu e de outras espécies são usadas na fabricação de medicamentos, cosméticos, combustíveis e alimentos.
No Tocantins, comunidades indígenas e quilombolas produzem belíssimos itens de artesanato a partir da extração do capim dourado. Muitas famílias ganham seu sustento com a coleta de produtos de origem vegetal na floresta e no cerrado. A região Nordeste brasileira é principalmente produtora da castanha de caju, que é exportada para os Estados Unidos e o Japão e vários outros países europeus. Página 106, aqui onde eu vivo. Esse aqui onde eu vivo, a gente até já fez um zoom, mas é uma resposta pessoal. Vou ler as perguntas para você, tá bom? E você escolhe de qual produto você quer falar. Qual é o recurso natural vegetal típico da cidade ou do estado em que você mora? Número 2. Qual é a utilidade deste produto para a população local? Número 3. Ele é comercializado in natura, quer dizer, natural, ou transformado em outro produto? E número 4. Ilustre o recurso natural mencionado por meio do desenho ou fotografia. Com você. Texto complementar, página 107. Silvicultura. O cultivo de espécies nativas e espécies exóticas, originárias de outro país, para regenerar áreas florestais desmatadas, visando a produção de madeira, celulose e vários outros produtos, é denominado silvicultura. A seguir, destacamos algumas vantagens do cultivo de árvores: redução de necessidade de corte de árvores nativas, aumento da absorção do gás carbônico, que é um poluente atmosférico, proteção do solo pelas raízes das árvores contra a erosão, aumento da infiltração da água da chuva no solo. Observe no mapa a seguir que extensas áreas do território brasileiro têm sido aproveitado para o plantio de vários tipos de árvores. No caso aqui do nosso mapinha, a gente consegue observar que em Minas Gerais, que é o nosso estado, a gente tem bastante cultivo de plantas. Página 108. Com base nas informações apresentadas no mapa da página 107, associe as colunas. Minas Gerais produz a maior quantidade de eucalipto. Pará produz eucalipto e outras espécies. Mato Grosso do Sul, segundo maior produtor de eucalipto. Paraná destaca-se como produtor de pinos. Mato Grosso, maior produtor de outras espécies. E Rio Grande do Sul, produz eucalipto, pinos e outras espécies. Número 2. Escolha uma das espécies de árvores mencionadas no mapa e pesquise a respeito dos produtos que podem ser extraídos dela ou fabricados a partir dela. Em geral, a madeira resultante da silvicultura é utilizada na produção de lenha, carvão, madeira, móveis e etc., incluindo celulose. Você sabia? Página 108. No Brasil, o órgão federal responsável pela fiscalização da extração de todos os recursos naturais é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Toda empresa ou pessoa que deseja desenvolver uma atividade extrativa precisa pedir uma autorização a essa entidade. A Lei 4.771/65 estabelece que qualquer pessoa ou indústria que explore, consuma, transforme ou utilize algum recurso natural renovável deve fazer a respectiva reposição. Dessa forma, garante-se na região explorada a manutenção desse elemento, uma vez que as futuras gerações também precisarão dele. Cada município é responsável por indicar, por meio de leis, as espécies vegetais nativas que não podem ser extraídas. Muito bom isso, né? Se você tirou, usou, reponha. Ótima ideia!
Olha, aqui tem um mapa que mostra vários tipos de unidades de conservações, tanto áreas, florestas, quanto estações do Brasil. O Brasil é um país rico, muito rico. E se a gente tiver sabedoria, a gente vai ter um país muito forte por muito tempo. Página 109. Extrativismo animal. A caça de animais e aves silvestres, proibida no Brasil, é chamada de extrativismo animal. A única exceção na lei que regulamenta essa prática é a caça ao javali europeu, autorizada em 2013, pelo fato de essa ser uma espécie estrangeira que, por não ter predadores, reproduziu-se rapidamente em nosso país, tornando-se uma ameaça aos ecossistemas locais. A pesca, outra forma de extrativismo animal, é fiscalizada pelo Ministério da Pesca, que define, por exemplo, os períodos em que é permitido pescar sem causar prejuízo à reprodução e ao crescimento dos peixes. A fim de evitar a coleta de peixes em seu ambiente natural, rios, lagos e oceanos por meio da pesca, foi desenvolvida a aquicultura, isto é, a criação de peixes em tanques, agilizando a produção e o atendimento à demanda de consumo. Embora não seja considerada uma atividade extrativista, mas de cultivo, a aquicultura também segue normas estabelecidas pelo IBAMA, que determina, por exemplo, quais espécies podem ser criadas em cativeiro. Página 110. Você sabia? Recurso natural salva vidas. Diversos recursos naturais têm grande valor para a saúde humana. Um deles é o veneno da jararaca, uma espécie de serpente brasileira muito conhecida. O captopril, medicamento mais usado em todo o mundo para controle da hipertensão arterial, é fabricado a partir do veneno dessa serpente. A descoberta dessa importante propriedade da substância foi realizada pelo pesquisador brasileiro Sérgio Henrique Ferreira, que ele viveu de 1934 a 2016, e essa descoberta ocorreu na década de 1960. Na região em que você vive, existe algum animal que não pode ser caçado? Qual? Uma resposta pessoal também. Número 4. Com a ajuda de um membro de sua família, preencha a tabela a seguir mencionando algumas plantas típicas de sua região e a utilidade dela para as pessoas, como chás, temperos e ornamentação. Extrativismo mineral, página 111. O extrativismo mineral consiste na retirada de minerais do solo ou da superfície de minas ou jazidas. Jazidas é a concentração natural de minério ou outras substâncias, tanto manualmente quanto com auxílio de máquinas. Entre os principais materiais extraídos destacam-se os seguintes: areia, argila, ouro, minério de ferro, cobre e petróleo. A maior parte dos minerais, em seu estado natural, não está acessível à população. Nessas condições, eles são utilizados como matéria-prima na fabricação de outros produtos. Extrativismo mineral. Aí você vê um mapa do Brasil dos recursos minerais. E Minas Gerais, você pode ver lá que é muito rico em ferro, alumínio, calcário, é o destaque em Minas. Minas já foi também muito forte em ouro, mas teve muita retirada de ouro, então já não é o destaque mais. E pedras preciosas também. Na página 111, o exercício 5 diz assim: com base nas informações contidas no mapa, responda. Minerais que podem ser extraídos no seu estado. Nosso estado é Minas Gerais. Então, ali está dizendo que tem minério de ferro, alumínio, calcário e na divisa ali com a Bahia ainda tem um pouco de ouro. Esses são do nosso estado, é a letra A. A letra B,
no mapa, hein? Mineral com maior número de jazidas disponíveis. Gente, é diferente ter quantidade de mineral do que jazida. Jazida, você pode ver que está cheio de jazidas de ouro. Mas o mineral que é mais tirado no Brasil é o minério de ferro, em quantidade. Agora, em jazidas, que é a pergunta, ó, mineral com maior número de jazidas disponíveis no Brasil é o ouro. E letra C, mineral com menor número de jazidas disponíveis no Brasil. Ó, o potássio, só tem uma ali. E letra D, mineral extraído em seu município ou próximo a ele. A gente está perto do minério de ferro. Observe os objetos existentes na sala de aula e indique quais deles foram produzidos a partir de recursos naturais de origem vegetal, animal ou mineral. Então, vamos lá, eu vou ajudar vocês. Vegetal, madeira, pode ser porta, lápis, celulose, cadernos, livros, agendas e algodão, uniformes, etc. De origem animal, bolsas e calçados feitos de couro. E de origem mineral, metais das mesas e janelas, maçanetas, fios elétricos, lâmpadas, vidros, plásticos, PVC e tecidos sintéticos de roupa. Trocando ideia. Na atividade 6, qual lista apresentou mais itens? A lista dos recursos minerais. Por quê? O que você acha? Até a madeira, até a parede é de cimento, né? Então é de recurso mineral. Essa lista maior é de recursos renováveis ou não renováveis? Não renováveis. O que isso nos diz sobre o cuidado necessário ao utilizarmos recursos naturais? Então, o uso de recursos naturais não renováveis deve ser equilibrado e cuidadoso. Página 112. 7. Pesquise acerca de um mineral representado no mapa da página 111. Elabore um cartaz contendo os resultados de sua pesquisa. Nome do mineral, foto de uma mina ou jazida, de onde ele é extraído, como ele é encontrado na natureza, qual é a utilidade dele para a sociedade e a quantidade disponível no Brasil e outras curiosidades que você considerar interessante. Boa pesquisa, tá bom? Essa resposta é pessoal. Faça a sua parte. Se os recursos naturais disponíveis não forem extraídos e utilizados pelos seres humanos com equilíbrio e responsabilidade, visando a proteção dos seres vivos, é possível que muitas espécies sejam extintas, o que impossibilitaria as próximas gerações de conhecer animais e plantas que conhecemos hoje. Faça a sua parte protegendo os animais e as plantas e não comprando produtos desnecessários. Afinal, tudo o que compramos e consumimos origina-se dos recursos da natureza. Um beijo e até a próxima aula!